falando de extensão, avaliação da extensão. Eu vou falar um pouco de avaliação. É um tema que é um gargalo dentro do processo educacional como um todo, e isso também vai reverberar dentro da extensão universitária. Então, falar em avaliação é falar em perspectivas de como os projetos, como as ações são desenvolvidas e como isso vai ser necessariamente analisado para que a gente tenha uma permanência e uma efetividade dessas ações de extensão. Sou o professor Jones Baroni, sou da Universidade Estadual do Ceará, sou biólogo formado por essa casa, desde 2013 atuando na extensão universitária como coordenador de projetos, colaborador de projetos de extensão, e atualmente, desde 2021, a gente está na coordenadoria de programas, projetos, cursos e eventos, aqui associados à Pró-Reitoria de Extensão na universidade, articulando todas as ações extensionistas, coordenando todas essas ações extensionistas que são desenvolvidas dentro da nossa universidade. E com prazer que a gente está aqui hoje conversando um pouquinho com todos que estão nos vendo, nos ouvindo, diante das temas necessários da extensão universitária. Então, a avaliação é um momento em que nós vamos entender, compreender, refletir, criticar sobre as atividades e as ações extensionistas que nós vamos desenvolver. Então, é necessário que todo projeto de extensão ele tenha uma fundamentação avaliativa em seu escopo. E que essa avaliação, que essa fundamentação avaliativa, ela seja para além daquela avaliação quantitativa, especialmente no caso dos projetos de extensão, a quantidade de participantes ou a quantidade de público em que essas ações elas são executadas. Então, pensar em avaliação é pensar numa perspectiva emancipatória, é pensar numa perspectiva crítica, é pensar numa perspectiva reflexiva, e que esse processo ele sempre traga um outro olhar, um olhar também na perspectiva de um feedback. Então, trazer para a reflexão, entendendo como é que as atividades elas são desenvolvidas e como essas ações e como essa avaliação ela pode ajudar no melhoramento dessas ações, que é o grande foco da avaliação dentro dos projetos de extensão. E especialmente na extensão universitária, essa avaliação ela vai tentar entender e compreender como é que está ocorrendo o processo de transformação naquele social, naquele território onde os projetos de extensão eles estão sendo desenvolvidos. Então, avaliar é sempre algo muito complexo, é sempre algo muito difícil. Não é algo simples de ser realizado. Ele precisa ser planejado, ele precisa ser bem executado e, mais do que isso, ele precisa ser muito bem analisado, para que a partir dessa análise novas perspectivas surjam, novas reflexões surjam e novas possibilidades de mudanças surjam e consigam efetivamente serem postas em práticas na realidade onde esses projetos estão sendo desenvolvidos. E aí, compreendendo sobre essa avaliação da extensão universitária, a gente precisa também entender como é que essa avaliação ela vai impactar diretamente no processo do projeto em si. A avaliação, se a gente pensar a avaliação não na perspectiva não apenas quantitativa, mas pensar na perspectiva qualitativa, a gente vai entender que essa avaliação ela vai proporcionar um aprimoramento das ações desenvolvidas dentro do projeto. E que esse aprimoramento das ações desenvolvidas dentro do projeto, eles vão também ter um efeito positivo no território onde essa avaliação ela vai ser onde esse projeto ele está sendo executado. Então, eu entender como é que eu avalio o impacto, a transformação social, as vivências, as experiências, como essas ações elas chegam até a comunidade, é o ponto fundamental quando eu falo de avaliação de projetos de extensão ou de ações extensionistas de uma forma geral. Então, entendendo esse contexto, eu consigo mensurar qualitativamente qual o impacto que esses projetos está acontecendo e está sendo desenvolvido. Então, nesse sentido, pensar em avaliação é pensar para além do número, é pensar em como esse impacto, como essas ações elas estão impactando e como essas ações elas vão transformando a sociedade e o local e o território onde elas estão sendo desenvolvidas.
A gente falar de avaliação, a gente precisa falar em quais são os indicadores que a gente vai utilizar dentro desse processo avaliativo, né? A instituição, né, a organização do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, FORPROEX, eles já têm, né, há algum tempo um entendimento da importância desses indicadores dentro do contexto extensionista, de ter uma avaliação mais clara, de compreender melhor como a extensão está sendo realizada dentro das universidades brasileiras. Então, pensar nesses indicadores são fundamentais. E pensar nesses indicadores não apenas na perspectiva do olhar da universidade ou para a universidade, mas é pensar também nesses indicadores por olhar para as comunidades. E como é que eu faço isso, né? Que tipo de indicadores ou quais são as formas de avaliação que eu posso propor dentro dessa perspectiva? Eu preciso, primeiro, olhando para a universidade, pensar que esse processo avaliativo, esses indicadores, eles vão entrar dentro de um fortalecimento, entrar na perspectiva do fortalecimento do tripé universitário de ensino, de pesquisa e de extensão. Que ele vai contribuir na produção e geração de conhecimento, que ele vai possibilitar haver uma difusão maior desse conhecimento dentro do meio acadêmico. E para a comunidade é como é que esse conhecimento ele vai ser colocado isso na prática. Quais são os ensinamentos e quais são os aprendizados que as comunidades elas vão absorver desses projetos de extensão e vão colocar isso em prática. Então a gente tem diversas possibilidades de avaliar, né, esses projetos de extensão. Não apenas na perspectiva, como eu falei, não apenas na perspectiva quantitativa, mas também na perspectiva qualitativa. Então eu preciso alinhar essas duas perspectivas para que eu consiga ter uma noção mais clara dessa avaliação. Então a escuta à comunidade ela é muito importante. O feedback das ações que são desenvolvidas, das atividades que são desenvolvidas, elas são fundamentais para que a gente consiga compreender se o nosso projeto, se as nossas ações extensionistas elas estão sendo efetivamente postas em prática e estão tendo resultado efetivo para gerando efetivamente transformações dentro daquela comunidade, né? Essas avaliações, a gente precisa compreender que essas avaliações, que o processo de avaliar e que essa avaliação especificamente, ela não pode ser algo muito pontual e ela não pode ser algo que seja apenas momentâneo. A gente precisa pensar num processo avaliativo dentro dos nossos projetos que seja algo contínuo, que seja algo a longo prazo, para que a gente consiga ir identificando pequenas mudanças, pequenas alterações, pequenas transformações que a gente vai tendo dentro daquele território. Porque somente assim a gente vai entendendo e analisando a importância, né, desses projetos que estão sendo desenvolvidos dentro da instituição, dentro daquelas comunidades. Então, para além de eu pensar na avaliação na perspectiva quantitativa, eu preciso fazer o alinhamento do quantitativo e qualitativo. Eu preciso ir para além de entender apenas o número ou ir para relatórios burocráticos, relatórios que vão apenas descrever as ações que foram desenvolvidas, eu preciso pensar em como eu vou ouvir a comunidade para saber como essas ações elas foram desenvolvidas. Então eu preciso criar uma roda de conversa, eu preciso fazer avaliações contínuas dentro desse processo, eu preciso fazer uma avaliação mais participativa com a comunidade que está inserida dentro desse projeto, dentro dessas ações de extensão, para que eles consigam se pôr e se impor dentro dessas atividades, para que a gente consiga, a partir dos discursos que vão sendo colocados, a gente consiga entender e compreender a importância daquelas ações de estarem sendo desenvolvidas dentro daquele território, dentro daquela comunidade. Então, pensar na avaliação é pensar também no lado quantitativo, mas sem esquecer dessa perspectiva qualitativa de entender e analisar efetivamente a transformação dentro da comunidade. Avaliação, e aí a gente pensar nessa perspectiva avaliativa, a gente não pode pensar de que eu vou ter uma receita de bolo de que tipo de avaliação eu vou fazer para todos os projetos. Porque cada projeto tem as suas particularidades, cada projeto vai ter as suas singularidades, e avaliar vai depender do tipo de projeto que você está desenvolvendo, da comunidade que você está desenvolvendo, das ações que você está desenvolvendo. Então não existe uma fórmula mágica de avaliação, ou qual o tipo melhor de avaliação que eu vou fazer dentro do meu projeto.
Isso tudo, o coordenador, junto com os bolsistas, né, junto com a comunidade, vai analisando e percebendo qual é o melhor método de avaliação, qual é a melhor forma de avaliação que eu vou proporcionar dentro das minhas ações de extensão. Mas o que a gente tem em mente é que a gente precisa ter uma avaliação que não parta apenas da universidade. Uma avaliação que não somente a universidade ela participe desse processo, mas que seja uma avaliação participativa, comunitária, colaborativa, onde tanto a universidade quanto a própria comunidade faça esse projeto, faça a participação efetiva desse processo de avaliação. Então, eu tenho projetos, por exemplo, dentro da universidade, daqui da Universidade Estadual do Ceará, onde a construção dessa avaliação ela é feita de forma conjunta, de forma colaborativa, onde as rodas de conversa, a participação da comunidade, né, nos feedbacks é muito importante e é necessário de serem ouvidas. Não é apenas a universidade chegar lá e fazer uma contabilização ou fazer uma análise, uma observação de forma muito unidirecional. A gente precisa pensar a avaliação nessa bidirecionalidade, dessa participação efetiva, desse protagonismo da universidade e da comunidade nesse processo avaliativo, para que a gente consiga entender e compreender de forma mais aprofundada todos os pontos positivos que aconteceram nessas ações, mas também vendo quais são as limitações e quais são as perspectivas de mudança e as melhorias que possam ter em atividades, em ações e em projetos futuros. Então a gente precisa pensar nessa avaliação de uma forma mais unificada, tanto com participação da universidade quanto com participação da comunidade. Métodos, técnicas, instrumentos específicos, a gente não pode dar receitas de bolo, mas a gente pode sugerir algumas possibilidades de questionário, de guias de entrevistas, de rodas de conversas, de grupos focais que participam desse processo de entendimento e de avaliação dentro desses projetos. Então, avaliar é ir para além, é ir para além de entender os pontos positivos, mas a partir dos pontos, de entendendo os pontos negativos, a gente ir desse processo de melhoria e de acréscimo e de avanços das ações de extensão vinculadas aos projetos de extensão. O maior desafio que a gente tem dentro das avaliações desses projetos é justamente essa complexidade e a diversidade de projetos de extensão que nós temos. Nós trabalhamos nas diversas áreas, né? Temos projetos nas diversas áreas, né? Que a Política Nacional da Extensão já traz, e saúde, educação, meio ambiente, trabalho, né, direitos humanos. Então, essa diversidade de projetos, nessa diversidade de áreas, aumenta a complexidade deles. Então, por isso que eu reafirmo que não há necessariamente uma única possibilidade de avaliação. Não há um único instrumento efetivo de avaliação. Cada avaliação vai depender de múltiplos fatores, sejam os fatores acadêmicos, que a gente relaciona com a própria estrutura do projeto, os objetivos do projeto e essa complexidade mais acadêmica, mas também vai estar muito relacionado com os aspectos de onde esse projeto está sendo desenvolvido, que dependendo da comunidade, dependendo do local, dependendo de para quem esses projetos estão sendo desenvolvidos, o modo de avaliação também vai ter que ser diversificado. Então a gente precisa compreender que a complexidade e a diversidade dos projetos de extensão também vai levar necessariamente a uma diversidade das formas de avaliação. Então, esse é um dos pontos principais que a gente tem, né, de dificuldades, né, não digo de dificuldades, mas de desafios quando a gente pensa dentro da avaliação na extensão universitária. Para além disso, eu ainda necessito, por exemplo, de uma equipe capacitada de avaliação. Então, a avaliação, ainda como um nó górdico para grande parte, né, do contexto educacional, para a extensão universitária não seria diferente. Então, a gente precisa, dentro dos nossos projetos, uma capacitação efetiva para entender inicialmente o que é avaliação, como eu vou fazer uma avaliação para aí eu conseguir efetivamente ir para a avaliação e fazer todas as análises
necessárias. Então essa equipe capacitada, essa capacitação da equipe também ela é fundamental. E como é que eu consigo essa capacitação, Jones? Eu consigo quando eu faço intercâmbio, quando eu faço interações, quando eu faço parcerias com outros projetos, com outras instituições, com outras, né, instituições tanto acadêmicas como não acadêmicas, para trabalhar e entender melhor como é que se faz a avaliação dentro desse contexto da extensão universitária. Então é um outro ponto que a gente tem, né, de desafios aí dentro desse processo avaliativo. E o terceiro, que eu junto dois pontos, mas que são pontos que também são necessários. O terceiro é o tempo, né? Então, por que eu digo o tempo? Porque a gente não consegue avaliar um projeto de extensão ou a efetividade desse projeto de extensão quando o projeto de extensão ele é desenvolvido em um curto período de tempo. Então, como a gente precisa ter um tempo maior, uma historicidade de desenvolvimento dessas ações de extensão dentro dos projetos de extensão, uma longevidade do desenvolvimento desses projetos de extensão, o processo avaliativo também vai ter que ser mais longínquo. A gente precisa ter uma perspectiva de uma avaliação mais longitudinal desse processo. Então, por muitas vezes, a gente não tem o tempo necessário para fazer a avaliação mais adequada. Por quê? Porque os projetos, eles vão acontecendo muito rapidamente, né? Então, quanto mais longínquo o projeto é, maior a longevidade dele, maior os efeitos que eles vão ter e a avaliação vai sendo feita de forma mais efetiva. Então, eu preciso que essa questão do tempo de execução do projeto também é um desafio para a gente ter, especialmente dentro das nossas instituições de ensino, onde a gente geralmente formata o projeto para ser desenvolvido em um ano, que é o ano em que vai haver aquela bolsa, e a gente vai fazendo as renovações. Mas naquele período de um ano há uma dificuldade de fazer uma avaliação, há um desafio de fazer uma avaliação mais aprofundada do impacto que esses projetos vão ter. E aí a gente precisa pensar essa avaliação numa perspectiva mais formativa, mais longitudinal, e visando também uma longevidade do próprio desenvolvimento desse projeto de extensão. E um outro desafio que a gente tem, obviamente, são os recursos financeiros. Então, por vezes, os próprios projetos, quando não se há um financiamento, né, para além das bolsas dos alunos, dos estudantes dentro dos projetos de extensão, quando não se há um financiamento para além disso, é muito mais complexo a gente desenvolver uma avaliação em que necessite de recursos financeiros e os projetos não tenham esses recursos financeiros ou esse apoio financeiro de forma efetiva. Então é o quarto problema não digo problema, mas o quarto desafio que a gente precisa, né, levar em consideração para quando a gente pensar em fazer, em proporcionar uma avaliação desses projetos de extensão. Então, dentro dessa perspectiva, eu trago esses 4 pontos de desafios, né? A complexidade e a diversidade dos projetos, em que necessita de uma quantidade de diversidade de instrumentos e de formas avaliativas diferentes. Eu tenho a questão do tempo, eu tenho a questão dos recursos financeiros e até mesmo a própria capacitação necessária para a avaliação da equipe promotora desses projetos de extensão. Então, esses são os grandes principais categorias de desafios que eu percebo, que eu visualizo hoje dentro da avaliação dos projetos de extensão. A avaliação dos projetos de extensão é um ponto importante da gente observar. E nós, e eu me coloco dentro desse nós, porque eu acho que a gente sempre está reiniciando os nossos ciclos e as nossas experiências e as nossas vivências. Mas para quem está efetivamente no início dos projetos de extensão, né, os estudantes que estão iniciando agora esse mundo extensionista, ele é muito necessário, primeiro, a gente conseguir fazer uma capacitação. Eu acho que é buscar a capacitação inicial dentro desses projetos, dentro da perspectiva de avaliação dos e nos projetos de extensão. Então, eu acho que esse momento de formação sobre a avaliação é um ponto muito necessário para quem está iniciando esses projetos de extensão. Para além disso, né, entendendo o que é avaliação, fazendo com que a comunidade participe desse processo, ou trazendo a comunidade para dentro desse processo de avaliação, proporcionando uma avaliação
inicialmente mais simples, depois você faz uma avaliação mais robusta dentro dessa perspectiva. Então, assim, para quem está iniciando efetivamente, eu acho que o ponto principal é entender o que é a extensão universitária, os princípios da extensão universitária, alinhar os indicadores avaliativos a essas perspectivas da política da extensão universitária no Brasil, e com isso proporcionar, né, ou se proporcionar capacitações e formações vinculadas à temática de avaliação, e aí você faz o linkzinho diretamente com a avaliação dentro dos projetos de extensão. Então essa perspectiva formativa ela é fundamental, mas essa perspectiva formativa sobre a avaliação tem que estar coadunada também com os princípios, o entendimento do que é a extensão universitária e dos princípios da extensão universitária de acordo com a Política Nacional da Extensão Universitária, né, que foi publicada aí pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão. Então, muito obrigado a todos. Estão aqui me escutando e ouvindo, falando um pouquinho sobre a avaliação. Agradeço a Pró-Reitoria de Extensão da Unilab e dizer que fico aqui à disposição para novas oportunidades e dúvidas que tiverem, só colocar aqui no chat que a gente vai respondendo à medida que for possível. Então, muito obrigado, dizer que estamos à disposição e fortalecidos, juntos e fortalecidos no crescimento e na expansão da extensão universitária nas nossas instituições de ensino superior brasileiras. Então, grande abraço e estamos juntos. Falando de extensão,